Pessoal, essa é a segunda aula, então, continuação sobre a cinética química, né, o estudo da velocidade das reações. Então, na primeira videoaula, foi falado o que é a cinética dentro do estudo na química, aonde, né, que a gente encontra, por que é importante estudar, e também alguns cálculos de velocidade média de reações químicas. Nessa aula, eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns fatores que afetam a velocidade das reações. Então, aqui estão citados 5, que é a concentração dos reagentes, a temperatura, a presença de catalisadores, o estado físico dos reagentes e a superfície de contato dos reagentes. Então, existem, dentre outros, né, esses 5 fatores, e desses 5 nós vamos abordar esses 3 primeiros aqui, que estão em roxo. Então, para a gente entender de que forma alguns fatores, algumas características, né, alguns parâmetros podem afetar a velocidade das reações, a gente primeiro tem que entender a teoria das colisões, porque é ela que rege a reação química, né? Na verdade, ela que rege todas as reações. E a teoria das colisões nada mais é do que afirma, né, que para que ocorra a reação química é necessário que os reagentes colidam entre si, que haja choque entre as moléculas de reagente, né? O que é muito óbvio, sabendo de que eles têm que se encontrar para que um novo produto possa se formar, né? Para que uma reação química possa acontecer. Porém, essas colisões, esses choques, nem sempre são efetivos. Nem sempre choques entre reagentes vão formar produtos, né? É necessário que haja uma colisão que chamamos de efetiva, que é quando a colisão, o choque ocorre entre partes da molécula, por exemplo, que realmente podem reagir. Um exemplo que eu trago aqui nesse slide seria a reação química que ocorre entre os aminoácidos para a formação das proteínas. Então, aqui tem 2 aminoácidos, 2 moléculas de aminoácidos, que nesse caso são os reagentes, né? E aqui, nessa reação específica, para formar esse produto aqui, ó, esse produto aqui é um dipeptídeo, que é só uma partezinha bem pequenininha, né, de uma proteína. No caso das proteínas, teriam que ter muito mais aminoácidos aqui. Mas, enfim, o que nós podemos ver é o quê? Que essa parte aqui, ó, deste aminoácido da esquerda, esse OH, se liga nessa parte desse aminoácido da direita, com esse hidrogênio aqui. Então, esses dois juntos formam água. Então, nessa reação, para a reação química acontecer, sai uma molécula de água, ó, que é formada por esse hidrogênio e esse OH, e ocorre a ligação entre este nitrogênio e este carbono, ó, olha só, no produto final. Então, uma colisão efetiva entre 2 aminoácidos seria o quê? Que esta parte deste aminoácido colida frontalmente, de frente, né, com esta parte aqui do aminoácido, porque é aqui que ocorre a reação. O que seria uma colisão não efetiva? Ou seja, uma colisão entre esses 2 reagentes, esses 2 aminoácidos, que não formaria essa ligação química, né, não formaria esse produto. Por exemplo, se essa parte desse aminoácido aqui colidir com esta parte aqui desse outro aminoácido, ou com essa outra parte, enfim, com qualquer outra parte em que não ocorre reação. Então, para que ocorra, é necessariamente entre essas 2 partes de cada um desses aminoácidos, tá? Então, isso é para compreender o que é uma colisão, um choque efetivo que realmente vai formar produto na reação. Então, essa teoria, né, que aparentemente é muito óbvia, ela rege as reações químicas e o estudo das velocidades, uma vez que quanto mais colisões ocorrerem, maior a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas e, consequentemente, maior é a velocidade da reação. Então, quanto mais choques efetivos entre os reagentes, mais rápido essa reação vai acontecer.
Então, dentre os 3 que nós vamos estudar, o primeiro fator que afeta uma reação, né, a velocidade de uma reação química, é a presença de um catalisador. Vocês já devem ter ouvido esse nome pode ser familiar para alguns de vocês, né? O que é um catalisador? É uma substância, tá? Que ela entra lá no início da reação, mas ela não é reagente, tá? Ela não vai fazer parte do produto, mas ela entra lá no início da reação apenas com uma finalidade, que é acelerar essa reação. Ou seja, é acelerar, facilitar essas colisões efetivas para que a velocidade da reação aumente e os produtos sejam formados mais rapidamente. Então, sempre que um catalisador está agindo, a velocidade da reação é mais rápida. Professora, uma reação acontece sem catalisador? Acontece, né? 2 reagentes que, teoricamente, podem reagir e formar um produto específico, né? Eles podem reagir, mas é mais lento o processo. E nesse ponto, a importância, né? Porque, na verdade, muitas reações, tanto reações que ocorrem naturalmente dentro do nosso corpo, né? Que daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, quanto outras reações propositais, por exemplo, em indústrias, muitas delas, a maioria delas, utilizam catalisador. Ocorre na presença de um catalisador. No caso das indústrias, por quê? Por que é interessante um catalisador nas indústrias? Porque se a indústria está produzindo material, né, está formando produto, o que é interessante para ela? Que ela produza muito mais quantidade de algo num tempo muito mais curto. Então, ela utiliza catalisadores para acelerar esse processo e produzir mais em menos tempo. E esses catalisadores são diversos, tá? Podem ser um ácido, pode catalisar algumas reações, não todas, tá? É bem específico, assim, o estudo dos catalisadores. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo desse slide, essas moléculas aqui vocês não estão familiarizados ainda, mas estarão em algum momento, que são moléculas orgânicas, tá? Mas são reações para a formação do que chamamos de ésteres. É muito comum na indústria de produtos alimentícios, porque eles são responsáveis por aromas artificiais de frutas. Então, para formar esses aromas artificiais, eles utilizam ácido, porque o ácido, para essa reação, ele age como catalisador e os aromas, né, os produtos dessas reações, são obtidos mais rapidamente. Um outro exemplo são os catalisadores biológicos, que nós chamamos, né? Que ocorrem e que participam das reações dentro dos seres vivos, né? Fundamentais para a vida. Esses catalisadores biológicos são as enzimas, que vocês já ouviram falar. Então, as enzimas são o quê? Proteínas que têm a função de acelerar reações químicas. Quantas enzimas a gente tem no corpo? Milhões, né? Milhares ou milhões. Quantas reações acontecem no nosso corpo, né? Na mesma proporção. Então, aqui nesse slide é um exemplo. Aqui eu vou até ler o que está aqui entre aspas, que é muito interessante, né? E vou citar um exemplo específico. Que todo ser vivo tem milhares de enzimas acelerando reações. Assim, as transformações químicas nos seres vivos ocorrem em escala de tempo compatível com a vida. Ou seja, sem enzima, nem vida tem. Porque as reações ocorreriam, o exemplo que eu vou dar para vocês, uma reação, por exemplo, que é para formar determinadas partes do DNA, ocorreria, demoraria 78 milhões de anos para acontecer. E a presença de uma enzima específica, que tem esse nome estranho aqui, que não vem ao caso no momento, a presença dela faz com que essa reação ocorra em 25 milissegundos. Então, olha só o quanto que acelerou, né? Os catalisadores biológicos e as enzimas são os mais potentes. Inclusive há enzimas que são utilizadas para catalisar reações em indústria. Porque não tem nenhum outro catalisador químico, né, produzido em laboratório que seja tão eficiente quanto as enzimas. Elas realmente aceleram reações. E o que fala aqui, ó? Que acaba
que transforma essas reações, essas transformações químicas, em tempo compatível com a vida. Por quê? Imagina uma reação para formar um DNA que demora 78 milhões de anos. A gente não vive isso, né? Agora, 25 milissegundos é compatível com a vida, porque a vida é algo dinâmico, né? A vida é isso, essa dinâmica. O segundo fator, então, que afeta a velocidade das reações é a temperatura, né? Eu já falei um pouquinho lá na primeira videoaula, citei alguns exemplos, e falei do porquê que a gente coloca os alimentos na geladeira. Tem tudo a ver com isso que a gente vai estar falando aqui, né? Por que você guarda um alimento na geladeira? Para que ele não estrague tão rapidamente. Então, na geladeira, a gente está diminuindo a velocidade, a gente está diminuindo a temperatura, né? A temperatura na geladeira é mais fria, é menor do que a temperatura externa. E com isso, a gente está desacelerando a degradação ou, em outras palavras, né, o apodrecimento daquele alimento. Então, eu estou desacelerando uma reação quando eu diminuo a temperatura. Então, aqui nesse slide, tem outros exemplos, né? O que acontece? O aumento da temperatura, a gente já aprendeu o que é o aumento da temperatura? O aumento da agitação das moléculas. Se as moléculas, imagina as moléculas de reagentes, estão mais agitadas, o que vai acontecer com as colisões entre eles? Vai aumentar, né? É mais provável que os reagentes colidam, se choquem, se eles estão numa velocidade maior, se eles estão mais agitados. Se eles estiverem mais parados, essas colisões já podem não ocorrer muito frequentemente, tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas e, consequentemente, aumenta as colisões e colisões efetivas entre os reagentes. Consequentemente, a velocidade das reações também aumenta com o aumento dessa temperatura. Então, o exemplo que eu dei da geladeira é o quê? Às vezes, como eu falei no caso das indústrias, né, para produzir algo, um material que é para vender, enfim, ou que tem alguma utilidade, a gente quer acelerar a reação para produzir aquele material. Mas, às vezes, o meu interesse é em desacelerar uma reação, que é o caso da validade dos produtos, né? Muitos produtos são embalados a vácuo. Por quê? Porque a presença de oxigênio acelera reação de decomposição, né? Facilita a produção de micro-organismos e tudo mais. Outra coisa que a gente faz quando a gente quer conservar alimento é mantê-lo refrigerado ou até congelado, né? Diminuir a temperatura. Então, por último, é o efeito da concentração dos reagentes. Então, nesse caso aqui, pessoal, é diferente da presença de catalisador e da presença, e do aumento da temperatura, né, da variação da temperatura, aqui no efeito da concentração dos reagentes, a gente vai ter mais variáveis, né? A gente viu que o catalisador, quando está presente, acelera a reação. Temperatura, quando aumenta, acelera a reação. Agora, o efeito da concentração dos reagentes, a gente pode encontrar comportamentos e formas de influenciar a velocidade distintas, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, essa parte do efeito da concentração dos reagentes, para a próxima videoaula.